Pessoal, hoje o nosso tema aqui hoje é nada mais nada menos de que como adquirir vocabulário, né? Ou seja, eu vou treinar de uma maneira, né, que eu consiga naturalmente aumentar meu vocabulário. Alguém já mediu o vocabulário aqui? Parece uma Não. coisa que talvez você nunca ouviu falar. Medir o vocabulário. Você já ouviu falar nisso, Jean? Você já ouviu falar em medir o bíceps, né? Medir a circunferência? Isso aqui, inclusive, é importante. Já medi várias vezes. Você já mediu sua circunferência abdominal? Diz que se no homem, seu Agnildo, der mais de 90 centímetros, no homem, você tem não sei quantas vezes mais chance de ter um infarto do miocárdio. Sabia disso aí, Magno? Não sabia. Olha, tá vendo? De repente você está com a barrigona aí, com o barrigão, e não está sabendo que está correndo um risco cardíaco, tá? Nós já ouvimos falar em medir velocidade, você já aprendeu aqui todos, já viram que se mede a velocidade de leitura, que é possível medir a compreensão, né, Maurício? Mas talvez Sem vocês dúvida. nunca ouviram falar nisso, medir velocidade de leitura, que nós já fizemos, né, Edivaldo? Várias vezes, o Edivaldo já fez isso várias vezes, mas hoje é sobre como medir o vocabulário. Então, entre as coisas exóticas da leitura dinâmica, esse é um tema que eu tratei poucas vezes nos quase 1000 vídeos que tem no meu canal. Tá? Esse vai ser o mais claro. E como é que eu vou medir, Edivaldo? Vou medir, Alex, esse vocabulário. Como é que eu vou medir a minha qualidade, né, de expressão? Você faz ideia, Alex? Uma média? Como é que eu vou tirar a minha média, né? Será que por exemplo, eu converso, né, escrevo, usando quantos por cento da língua portuguesa? Ou seja, qual é a minha base de vocabulário? Alguém tem um palpite? Ah, eu acho que deve medir fazendo isso, aquilo, tal. Tem como medir. Eu notei que meu vocabulário era fraco, pequeno, limitado, lendo livros, né? Lendo Mas, livros. assim, um número Essa é a exato. maneira mais fácil de perceber, Magno. Como é que você percebeu que seu vocabulário era ruim lendo livros? Eu li um livro de um escritor de Portugal e eu pensei que eu estava lendo um livro de outro idioma. Tipo, cada página. Era o Saramago que você estava lendo? Exatamente, José Saramago. É o Ensaio da Cegueira, o livro. Aí, cada página, eu ia no dicionário umas 20 vezes. Isso. Então, agora você explicou, Magno. Uma das maneiras de você identificar que tem um vocabulário ruim é quando você consulta várias vezes o dicionário, tá? Eu faço de outra Então, forma. pois não, Guinildo. Eu leio normalmente, mas vou marcando a lápis as palavras que eu não entendi. Depois que eu termino de ler, aí eu vou pegando palavra por palavra, verificando no dicionário o significado, e aí eu releio. Para que eu tenha um conhecimento maior. É bem parecido com o Magno, né? Ele lê e, na hora da dúvida, ele já para e busca. Quem direto, tem o Kindle, ele já, se você segurar o dedo na palavra, ele já aparece o significado. Alguém já teve essa experiência no Kindle? Você pressiona ali, ele já abre o significado. Eu leio mais material impresso, por isso que eu não uso. Mas a primeira maneira de você ampliar o vocabulário é indo lá no famoso dicionário, Google, GPT, etc. e tal. Né? Hoje, né, quase ninguém mais tem, né? Nossa, eu gostava tanto do meu dicionário enorme, que você ia lá, abria aquilo. E aí eu fiquei até assustado com uma aula da minha filha, onde ela tinha o Auréliozão aí, famoso Aurélio. O meu era o OAS, né? Caro Pradedel, né? Não sei o que significa Pradedel, deve ter no Aurélio. Eu tenho né? 50 Não tiver no Aurélio, dicionários. tem no Google. Eu tenho 50. Cada um. Esse Aurélio aqui, simplesmente assim, ele está novo,
e iriam descartar ele, eu peguei e trouxe para mim. E, Verdade. eu ainda, e aí, o que acontece? Eu tenho esse aqui, e tem uma edição que é anterior a ele, só que ela é bem mais antiga, que eu tenho guardado ela mesmo como relíquia. Assim, ela deve ser tipo lá de 75, bem Verdade. antiga mesmo. Então, já não pega a nova correção, né? Ou seja, já Não, não está pega. que desatualizada, né? E hoje é tão fácil, tem tanto dicionário eletrônico, aplicativo e o Google, etc e tal, mas o fato é que essa hoje já não é mais. Quando eu vi lá a professora passando um dever de casa, onde a criança tinha que ir no dicionário e trazer o significado de 3 palavras. Eu achei uma lição extremamente obsoleta, quer dizer, pode ser que eu esteja muito equivocado, mas tá, a criança vai aprender o que é ordem alfabética, tem outras coisas que se aprende. Não é só aprender a usar o dicionário, né? Mas vai aprender que existe uma ordem alfabética nas palavras, que existe uma maneira de você fazer uma busca, que você vai pelo A, se é abacate, depois AB de abacate, ABA de abacate, ou seja, é uma coisa legal para você aprender como experiência de vida, né? Mas, assim, no que diz sentido a adquirir vocabulário e também como consultar uma palavra que você não conhece, não é a melhor maneira, tá certo? Então, o Agnildo faz, depois de um tempo, ele pega várias palavras, o que pode acontecer algo muito sério, né, Agnildo? Pode acontecer que depois, na hora que você consulta, já não entende mais o contexto. No caso do Magno, ainda é melhor, porque na hora da dúvida ele tem o contexto que a palavra está colocada e ele encontra o resultado, correto? Eu ainda Tá. tenho Pois não. outra forma, porque, como eu lhe falei, eu tenho 50 tipos de dicionário diferentes. Dicionário de política, dicionário de geografia, dicionário do livro eletrônico, para depender do tema que eu vou consultar, do dicionário de arquitetura, do tema que eu estou estudando, né? Aí eu vou lá, consulto aquele dicionário. Porque, às vezes, um dicionário, uma palavra consultada no Aurélio tem um determinado significado, mas para aquele contexto não seria o ideal. O ideal seria que você consultasse um dicionário que trata especificamente daquilo. Certo. Existe o dicionário, existe o dicionário específico, né? Por exemplo, um dicionário filosófico, né? Às vezes tem um dicionário literário. Eu já vi dicionários de determinado livro, às vezes, né, existe o glossário, né? O próprio livro, às vezes, traz um glossário. Nós tínhamos, né, já feito, né, o Igor não participou aqui hoje, mas nós tínhamos um glossário, né, que falava do que era campo visual, o que é voz mental, tá? Chave é porque tem que abrir a tela, tá? A gente não permite participar dessa aula sem tela, tá certo? Então, ela tem que estar com a tela aberta, senão a gente remove. Ok. Então, vamos lá. Pessoal, a melhor maneira para se aumentar o vocabulário, qual seria? Lendo mais. Eu acho que é o único caminho. Consultando o dicionário, né? Essa nós já desclassificamos, tá? Isso. Ela é a mais usada, claro, mas nós já desclassificamos essa ferramenta como a ideal. E o Maurício complementou, né? Essa é lendo cada vez mais, lendo pelo menos 10, 15, né, páginas por dia. 15 páginas por dia dá 450 páginas por mês, dá um livro e meio. Ou seja, você consegue ler 15 livros por ano, está 5 vezes acima da média nacional, que seria a de ler 5 livros por ano, 3, 5 livros por ano. Essa é a média do brasileiro. Mas eu nunca encontrei nas minhas palestras, e geralmente tinha mais de 1.000 pessoas, quando a gente perguntava assim, quem aqui já leu esse ano os 3 livros, levante a mão. Né? Então, eu nunca vi, assim, mais que 3% levantando a mão. Eu já li, mesmo no mês de novembro,
eu ainda fazia uma piada, pessoal, se você não leu os 3 para estar na média nacional, eu não sei onde eles acharam essa média, tá? A média é um livro de capa a capa por ano. Essa é a média, tá? Mas não dava 3% do auditório, ou seja, 30 pessoas em 1000, levantando a mão, dizendo que já tinham lido os 3 livros do ano. Quer ver, nós estamos ainda no começo, no 4º mês, é abril. Quem aqui já leu os 4 livros desse ano? 3 livros que seja? Quem já leu? E olha que nós estamos falando em leitura dinâmica, tá? Maurício levantou a mão, José Raul. Agora, você quer ver uma coisa que impressiona? Quer ver? Raul, quais foram os 3 livros, nome do livro e autor, de preferência com editora, que você leu esse ano? A editora, eu não sei, mas eu sei os livros. Eu li o livro do Luiz Barsi, eu li Pensando, né, também quer Tá vendo? Napoleon Eu Hill. quero mostrar que mesmo que a pessoa levante, o Maurício está lá pensando, estou vendo que ele está ali forçando a mente, que ele sabe que talvez eu pergunte, né, Maurício? Mesmo que a pessoa levante a mão dizendo, eu li já, no mês de abril, a minha média nacional, li os meus 3 livros. Mesmo que a gente tenha levantado a mão às vezes, né, claro que é exceção, já teve aluno que falou, quando você pergunta a ele, me fala então o nome do livro, o autor, né, e a editora de preferência. A editora não é obrigada a dizer não, mas se souber, diga. Porque a editora é fundamental, o nome do livro, o autor. Tá. Ano de publicação também, não? Não, Publicação? eu li mais Não entendi, desculpa, Guilherme. de quanto que li. Ano de publicação também? Não precisa também tanto detalhe, mas tem 3 coisas importantes, 2 as principais, o título completo e o nome do autor, né? E a terceira é a editora. A editora diz muito sobre o livro, muito, tá? Mas o Maurício acertou, né? A melhor técnica, né? Ou a mais popular, mais fácil, a mais acessível. Mas eu comecei falando nesse vídeo aqui como medir o meu vocabulário, saber se eu tenho um bom vocabulário. E o Magno me deu um prognóstico. Ele falou, quando eu paro muito para olhar no dicionário, né, um determinado texto, um livro que eu estou lendo, estudando, eu identifico que meu vocabulário, pelo menos naquela matéria, é pobre. Já ouviram falar em texto técnico? Quando é um texto comum, eu consigo deslanchar na leitura dinâmica, mas quando se trata de um texto técnico, eu tenho mais dificuldade. O que é texto técnico, Henrique? Está sem áudio, aí o ponto chegou. Seria aquele cheio de expressões que eu não conheço, né? Isso, o texto técnico é aquele que acompanha palavras e jargões que eu desconheço. Então, o texto técnico para o Veridinaldo é um. O texto técnico para o Alex é outro. Concorda, Alex? Então, se o Alex for médico e eu entregar para ele um texto jurídico, ele vai dizer que aquele texto é muito técnico para ele ler com leitura dinâmica ou não. E se o Veridinaldo é advogado e eu dou para ele um texto médico, o contrário do Alex, aqui no exemplo, ele vai dizer, nossa, se fosse direito, ok, mas medicina eu não dou conta. Não é verdade? Então, contextualiza. O técnico é técnico para mente despreparada. Quando o conteúdo é novo e você não está acostumado com ele. Mas existe uma maneira de você avaliar o seu vocabulário. É simples, tá? Você grava uma conversação, você conversando com alguém sobre um assunto qualquer, você grava aquilo e pede num programinha de computador uma transcrição, tá? Ou eu acredito que até o GPT já faça, viu, Erivaldo, desculpa. Se você entregar um texto para o GPT e pedir a ele que conte quantas palavras diferentes você encontra naquele texto ou conversação. Interessante. E ele vai dizer. Fala tudo, né? O GPT é sucesso. Então, claro, tudo, né,
toda ferramenta, né? Você pode usar a faca para cortar o pão e dividir ele para alimentar um grupo, não é? O Veridinaldo é muito, né, religioso, né, Veridinaldo? Eu posso usar uma faca para dividir em pedaços uma bengala. Você sabe o que é bengala, Veridinaldo? Bengala pode ser aquilo que, né, se usa para quem manca. E é o que? Aí na sua terra tem bengala? Maurício já sabe o que é, né, Maurício? A Bengala bengala pode ser deve um ser pão pão também, né? amigo, né, Maurício? Sim, sim. Eu não sei de que região do país se chama aquele pão de bengala. Tá, mas isso faz parte, é vocabulário regional, é igual macaxeira, mandioca, O som baixou o aqui, que mais professor. que tem? Ficou Tem baixinho. vários, né? Tô meio Tá, atrapalhado aqui para ligar então, aqui. pode fechar, né, tá, o microfone, que está dando retorno aqui. Ok. Pessoal, mas o contexto que eu estava falando, Erivaldo, é que se eu pedir para o GPT, ele vai me contar a quantidade de palavras, certo? Se você escrever um texto, Erivaldo, uma redação com 4, 5 páginas, e você contar ou pedir para o computador contar quantas palavras diferentes tem ali, você faz ideia de quantas palavras teria? Alex, você faz ideia de quantas palavras tem no seu vocabulário? Nem ideia. Alguém sabe? Qual é o vocabulário de uma pessoa a média mediana? que a média é 2.000 palavras. Eu tento aprender idioma, mas aí o pessoal fala que a média é 2.000 palavras. 2.000 palavras. Magno, 2.000 palavras é para um intelectual. É uma pessoa formada, provavelmente que tenha uma pós numa determinada área e permitiu, né, essa pós a ele uma ampliação do seu jargão ou do seu vocabulário técnico, tá? Mas, pessoal, a média de vocabulário de uma pessoa mediana é de 800 palavras. Maurício, você que estava com o dicionário Aurélio ali, é o completo, né? Você faz ideia de quantas palavras diferentes tem nesse vocabulário? Não, não faço ideia, não. A língua portuguesa tem, em média, 160 a 180 mil verbetes. Que coisa. E qual é a mesma média? 800 palavras. É muito 800 pouco. palavrinhas. O Magno falou correto, né? 2.000 a 2.500 palavras é para uma pessoa em erudição específica numa determinada área, seja ela tecnológica, médica, jurídica, né? Então, é para um especialista, tá? Esse vocabulário é de 2.000 palavras. Uma pessoa comum fala, em média, numa conversação simples, 800 palavras diferentes. Aí são os linguistas, né? Os especialistas nessa área. Os linguistas provavelmente sabem mais, né? Mas os professores de língua portuguesa, pela declinação do verbo, acaba tendo mais, porque eles conjugam o verbo corretamente, usa o tu, usa o vós, né? A gente quase não usa vós ou tu. Então, nas declinações, acaba dando um pouco mais, tá? Pessoal, isso é extremamente importante. Por que isso é extremamente importante? Porque está diretamente relacionado à sua velocidade de leitura. De que maneira o meu vocabulário, Alex, vai influenciar a minha velocidade? Eu não vou ter dúvida naquilo que eu compreendo, né? Se eu sei aquela definição, eu já vou passar para o entendimento que eu preciso. Isso, então, vai ter relação com a minha fluência. Se eu esbarro em palavras que eu não sei o que significa, isso vai brecar a minha velocidade de leitura. Só que eu chamo isso de pré-requisito. Eu não vou chegar para o aluno e pedir para ele fazer um teste de vocabulário, correto? Não vou fazer isso. Mas subentende-se que uma pessoa precise de pelo menos 1.500 palavras para ler com fluência num idioma. Alguém aqui já ouviu falar, por exemplo, em inglês instrumental? O que é, Aguinildo, inglês instrumental?
ou o francês instrumental, ou o mandarim instrumental? Eu me recordo que, quando eu estudava, esse inglês instrumental é quem trabalhava com equipamentos, com máquinas, com inglês técnico, em um setor que exigia conhecimento só técnico. Tá, mas eu acho que se você for lá, por exemplo, no Google, eu não fui, mas se você falava assim, eu quero fazer um curso de inglês instrumental. Inglês instrumental se refere a um inglês que você não aprende a falar nem ouvir. É o inglês para estudante, para universitário que tem que ler conteúdo em inglês. Tá? Então, no inglês instrumental, você precisa memorizar entre 1.500 a 2.500 palavras. Se você aprender, Alex, 1.500, você consegue ler no idioma. Por quê? Porque a grande maioria dos escritores tem um vocabulário pobre. Agora, por que Shakespeare é considerado gênio, ou um dos maiores gênios da literatura? Alguém faz ideia? Sabe, Jansen, por que Shakespeare é tão famoso na linguística inglesa? Ele tem um bom E aí você vai lá, vocabulário. to be or not to be, né? O cara segurando aquela caveira na mão, e você pensa, nossa, que besteira esse troço, né? Oi, Raul. Não, é que eu fiquei pensando aqui, eu acho que as línguas, por exemplo, a língua portuguesa ela é muito mais complexa do que o inglês, né? Então, O acredito que ela inglês tenha tem muito mais de mais palavras, né? 450 mil verbetes, temos que tomar cuidado. Ah, Quando a gente não, fala isso, eu sei. nossa gramática é mais elaborada, mas o Não, tudo inglês bem. tem o triplo de vocabulário que a língua portuguesa. Isso eu não, É só eu você não sei. pegar o léxico, né, em inglês, você vai encontrar lá o dicionário, quantos verbetes tem. Você achou aí, Maurício, o seu? Quantos verbetes tem seu dicionário? Não achei. Eu só olhei Mas duas fica escrito curiosidades logo ali. na capa, tantos mil verbetes, ou na contracapa. Ou na capa, ou na parte de Não, trás, na contracapa. Tá? no Quantos verbetes contracapa. tem? Essa edição específica aí. O inglês, né, tem em torno de 450 mil verbetes. Agora não quer dizer, né, Raul, que o português não seja mais completo, mais complexo que outros idiomas, inclusive o inglês, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que o vocabulário está diretamente ligado à sua fluência, criatividade, né, e capacidade de entender aquilo que se lê. E é muito difícil, sinceramente falando, você ficar parando para consultar o dicionário. E o pior não é isso. O pior é você depois conseguir, hora que ela aparecer de novo, se lembrar do significado que você procurou, né? A Bíblia mesmo, a de Almeida, né, foi citado aqui o Português de Portugal, do José Saramago. Se você vai lá na Bíblia, você lê estutícia. O que é estutícia? Tem toda hora na Bíblia, né? Corrobora. Então, na Bíblia tem várias palavras que já não se usa mais, por isso que existe versões, como a versão na linguagem de hoje, né, a nova versão internacional, que tenta trazer um vocabulário mais moderno. Tá, mas para a gente entrar num consenso aqui, Shakespeare é famoso na língua inglesa, eu perguntei isso aqui, né, porque ele foi capaz de escrever livros usando 32 mil palavras diferentes. Você faz ideia disso? Caramba. O que é você escrever um livro, alguém, né, um computador, programinha, foi lá contar as declinações e tudo, as expressões idiomáticas, etc. e tal. Então, Jansen, quando a gente lê To Be, né, e fala que aquilo é uma besteira, a gente está cometendo ali um crime contra a inteligência cultural, né, da linguística, né, que desenvolveu Shakespeare. Então, às vezes a gente lê, né, é o nome do livro do Julieta, né? Então a gente lê obras de Shakespeare, Camões, né,
Victor Hugo, não por conta da história, do enredo. Por que você acha, Henrique, que o colégio, né, quase que nos obriga, porque tem prova, a ler Machado de Assis, José de Alencar, a ler Jorge Amado, a ler esses escritores, Castro Alves? Por que será? Ué, para aumentar o número, né, de vocábulos que você vai ter, né? Exato, para poder melhorar o vocabulário dos estudantes. Não tem aí para obras póstumas de Brás Cubas, né? Só que você lendo aquilo, né, parnasianismo, realismo, romantismo, né, quando você lê as escolas da literatura, da língua portuguesa e estrangeira, você está se beneficiando com o aumento de vocabulário. Só que eu trouxe para vocês aqui, acho que ficou clara, né, muito clara, nunca fiz uma introdução tão completinha sobre a importância do vocabulário na leitura dinâmica, mas para você ter uma ferramenta inédita. Eu nunca trouxe isso numa live, tá? No aulão. Todos aqui têm o caderno dicionário? Sim. Então, pessoal, eu tive aqui o prazer, né? Tive aqui o prazer de estar fazendo e apresentando para vocês a nossa apostila dicionário, tá? Então, o que ela é? Tá? Quem não tem a apostila dicionária, ela pode comprar ou ela pode simplesmente apresentar as duas resenhas, né, do nosso aplicativo de leitura dinâmica e memória, e aí eu dei de presente, né? Ou seja, para não entregar de mão dada, né, porque a gente tem um trabalhão para fazer isso, a gente pede pelo menos que ele esteja com os aplicativos, treinando, né, subentende-se que ele está ativo na nossa escola. Então, o que eu fiz? Eu peguei todas as palavras do mini dicionário, olha só. Alguém sabe quantas palavras tem um mini dicionário da língua portuguesa? O do Aurélio aqui, eu olhei, ele tem 180 mil, essa versão mais completa dele. Aí eu comparei ele com o Mitchell, que tem 200 mil, e o Houssens tem 230 mil. Mas Isso. o mini dicionário deve ter menos que isso. Quando declinações de 180 mil, eu fiquei agora há pouco, né? Então, o do Aurélio é porque ele é o mais completo e não se torna repetitivo nas declinações. Mas o mini dicionário, ele tem de 30 a 40, 44 mil verbetes. O mini. Então, eu peguei aí o dicionário AIS e tive o capricho de pedir para estar uma por uma atrás da outra, da letra A ao Z. Então, você tem aqui, em mais ou menos 200 páginas, quem gosta muito disso aqui é o Raul, né, ou desses desafios aqui de treinamento. Então, Raul, nessa apostila você tem 200 páginas que você pode colocar no seu tablet, o melhor tablet, custo-benefício da internet. O Raul fez a venda lá do tablet para mim, quase que eu comprei lá, comprar no link de vendas, né? Então, acho que teve um custo muito interessante. O livro só vai acabar quando todo mundo tiver Kindle Tablet, tá? Enquanto o compra do Kindle ficar nas mãos de poucas empresas, a gente vai ter problema de distribuir isso em massa, ter livro de papel, né? Que, inclusive, eu gosto muito, não tem nada contra, mas já passou o momento de ter livro de papel, né? Pessoal, então, com esse material, você consegue ampliar o vocabulário. E aí eu vou passar a ferramenta para vocês. Qual é? Perguntei isso aqui. Qual é a melhor ferramenta para ampliar o seu vocabulário? Então, foi um penso aqui, com rotina, 10 a 15 páginas todo dia, ou 450 páginas por mês, né, em torno de por ano,
já lhe propinaria um aumento natural de vocabulário. Porque a leitura aumenta o vocabulário, só para entender melhor a ferramenta que eu vou para vocês hoje à noite. Por que, Erivaldo? Ler muito aumenta o vocabulário. Como é que isso acontece dentro do cérebro? Não, acredito que conforme você vai aprendendo novas palavras, né, isso vai Como desenvolvendo é que ela vai mais o cérebro, entrar na minha estrutura psicológica? a estrutura. Como é que essa palavra que está lá no livro vai entrar para o meu arcabouço? Aí vai depender da capacidade de memória, né? Então, vamos entender? A gente aprende palavras novas pelas que vêm antes e depois do vocábulo que eu desconheço. Olha como é simples. Não é? Então, você lê, por exemplo, lá na Bíblia, né? Que o homem sábio não se deixa levar pela estutícia dos maus hábitos. Olha, o homem sábio, verídico negócio de Bíblia, né? O homem sábio não se deixa levar pela estutícia dos maus hábitos. O que é estutícia? Loucura. Pela loucura. Olha aí um sinônimo. Pelo que mais? Sem saber a palavra, você consegue, sim ou não? Sim, verdade. O que é estutícia? Mas é pelo contexto, né? Loucura. Pela besteira, pelo deslize, pelo tolo dos maus hábitos. Estutícia quer dizer tolice, idiotice. Então, você aprende estutícia pela vem antes, que depois dela. Ok. Alguém tem aí de palavra interessante para usar e não ficar só eu aqui falando, porque a ideia do aula não é ser uma live. Senão eu vou lá no YouTube, ligo no ao vivo, fico lá falando cotovelos, quer dizer isso? Eu conheço uma palavra que eu aprendi num dos livros. Tom Jones, do Henry Fielding. Que livro tem muitas palavras difíceis. Toda hora eu tinha que parar para anotar. Eu lembro de uma palavra, Lembra como é que ela está facécia. contextualizada na frase? Facécia. Olha aí, tá vendo? Você, A frase você só pode estar de facécia comigo, né? Olha, como é que é a expressão? Facécia. Isso, agora a frase, onde ela encaixa? O legal é você trazer a palavra dentro da frase, porque a gente quer cobrir, adivinhar. Né? Tudo corrobora para o bem daqueles, quem conhece o versículo, seguem a Deus. Olha, dá para pegar o que fica, corrobora. Né? Então, colabora. Colabora, junta, né? Vem de encontro, facilita, está combinado, de acordo, no propósito, né, de quem realiza bem. Quem tem aí um conto de palavra dentro, se alguém... Uma palavra que eu vi, assim, pelo contexto, eu entendi. Copex. No livro Crime e Castigo, o cara morava em um lugar alugado, num quarto, que ele pagava 3 copex por mês para viver ali. Então, a palavra é copex. Ele pagava 3 copex por mês. Eu que não conheço a palavra copex, eu vou subentender que ou é uma moeda, é uma cobrança local, ou é um jargão, né, cultural que identifica ou troca de favores. E o que é que você copex? Eu não fui buscar, não, mas eu entendi que era tipo uma moeda.
Exato. Uma moeda Mas do... tem algo diferente, por exemplo, na nossa infância, você conviveu com essas moedas, né? Olha só, minha irmã, se você louça virou, né? Fico lhe devendo, né? De... O que quer dizer? Fico devendo. Você toma comigo, lhe textualiza? Ô, James, eu acho que a sua fala está cortada. Ué, a minha fala está aberta aqui. Eu vou fechar e vou abrir. Ok. Vocês estão me ouvindo? Agora tá. Para mim tá cortando bastante Agora- também. Aí, se era minha internet, mas um amigo falou aí que a dele eu também tá achei cortando. que era na internet também. Vou checar o vídeo. Do vídeo. Ok. Tá. Alguém teria mais uma contextualização? Continua, Maurício, cortada? Eu poderia falar de uma palavra que pode ter dupla interpretação a depender do contexto. A cúpula do mosteiro foi abaixo. A cúpula do mosteiro foi abaixo. Muito Boa, bom, seu boa menino. Boa Pode expressão. ser o que mesmo. a cúpula em si, quer dizer, aquela estrutura física, ou então a direção do mosteiro caiu. Vai depender, Verdade, vai muito bom. depender da leitura que você for fazer, que pode deixar você em dúvida na hora que você for. E nisso ali, né? Nesses trejeitos. Olha aí, ó. Não tem uma palavra aí? Então, é riquíssima. E como é que esse dicionário, o mini dicionário do A a Z, vai aumentar o vocabulário? Pelas palavras que vêm antes e vêm depois. Então, você liga o metrônomo numa velocidade confortável e você vai treinar cada toque uma. E recebe em PDF, ainda tem a possibilidade de você aumentar o tamanho da linha, diminuir o tamanho da linha. Vou pegar aqui uma parte e vou ler um pedaço para você. Ó. Quer ver? Aeromoça, aeromodelismo, aeromodelo, aeronáutico, aeronaval, aeronavegação. Todas estão relacionadas? A princípio, sim. Sim. Ou, de certa forma, contra a palavra aeromodelo, né, eu sei que ela está relacionada com o aeronáutico. Né? Então, automaticamente, se eu treinar um pouquinho desse dicionário, né, nas minhas horas vagas, eu posso fazer isso no celular, no tablet ou em qualquer lugar. Se eu treinar um pouquinho desse material, eu vou aumentar o meu vocabulário de uma maneira extraordinária. Por quê? Porque o meu cérebro vai amarrando as conexões, as palavras uma atrás da outra e contextualizando-as, trazendo para mim, né, um enriquecimento natural do vocabulário. A melhor maneira de você ampliar o vocabulário é com um enriquecimento natural, ou seja, aprender palavra pelas que vêm antes e pelas que vêm depois. Então, Agnil, quando você estiver lendo, evite parar ou ficar marcando com lápis. Tem muita gente que tem esse velho hábito de usar a canetinha que marca o texto, ou lápis. Né? A primeira foi o lápis, e a mãe da canetinha amarela. E hoje eu vejo... aquela direto. Exato. Eu não vou dizer que você vai atropelar, mas você tenta descobrir, a não ser que seja extremamente importante, consultar. Mas tenta primeiro raciocinar e tentar descobrir. Nem que depois você olha só para ver se você adivinhou, vamos dizer, entre aspas, se você acertou. Então, tenta desvendar primeiro, pelas que vêm antes e depois, qual é a palavra nova que está ali. Essa é a melhor ferramenta. E se você treinar nesse material, eu já fiz várias vezes, a Enciclopédia Britânica também eu li 2 vezes, mas o que mais melhorou o meu vocabulário, para vocês terem uma ideia, foi visitar universidades, e aí em cada sala que eu entrava para falar do meu curso, que geralmente era num auditório, convidando todo mundo para ir para lá,
Então, lá eu pedia um livro e dizia assim, olha, eu vou ler uma página e depois eu vou explicar o que eu li. Então, numa universidade, você visita medicina, direito, engenharia, enfermagem, administração, química, física, história, sim ou não? Inúmeros cursos. Ou seja, depois de 200 salas, você lê um texto de inúmeras disciplinas diferentes. Assuntos, autores totalmente diferentes, pessoas diferentes, com cabeças diferentes. Então, o meu vocabulário melhorou mais, foi com essa experiência, lendo e explicando conteúdos diferentes sob pressão em universidades do Brasil todo, onde tinha lá, claro, também o regionalismo. E é claro que você não vai ter que fazer isso para aumentar seu vocabulário, mas eu lhe garanto que se você prestar atenção nas palavras novas, contextualizando-as, tá? E você depois experimentar esse material, que eu acho que todo mundo já recebeu, se não tem, é presente, é só você falar, professor, eu não tenho ainda. É fácil, eu vou te passar primeiro os aplicativos, você baixa os aplicativos, faz lá a nossa resenha, e aí você vem para cá, que eu lhe dou de presente, tá? O dicionário ou a apostila dicionário para você exercitar. Alguma pergunta até aqui? Uma pergunta pessoal aí sobre o que você falou, que eu não entendi. Você falou que você leu um dicionário inteiro, foi? Você estudou o dicionário Várias capa a capa? vezes, várias vezes, né? Hoje em dia, tem tanta ferramenta para edição, né, que a vida facilitou, né, de uma forma extraordinária. Mas, antigamente, né, onde, na minha época, só existia fax, não tinha e-mail, e que o bate-papo em internet era através do MSN, né, não sei se você é dessa época, você que está aí do lado, nossa, para o que existe hoje, você conseguir conversar com a máquina, você conseguir conversar com pessoas nessa qualidade de internet, não é perfeita, mas com pessoas do Brasil e do mundo, quer dizer, isso é uma ferramenta para quem quer crescer fora da curva, tá? Então, claro, era meu sonho, Magno, treinar com uma apostila que tivesse 30 mil palavras diferentes. E aí demorou para realizar esse sonho. Muitos anos depois, eu consegui fazer a ediçãozinha dela. Hoje, qualquer um vai lá e consegue montar sem, né, 10% do esforço que eu tive para criar. Então, você imagine quando isso ficou pronto, né? A alegria do menino quando abre um brinquedo novo. Então, eu fiz, claro, várias vezes. É um brinquedo novo que eu ganhei na minha mão, que eu fiquei vários anos tentando montar. Oi, Raul. Não, então tu indica ler algumas páginas por dia, aí retendo essa... Na apostila dicionário? Isso. Não, eu indico que se treine, né, ininterruptamente várias páginas por um determinado período de tempo. Então, eu vou pedir a todos que peguem, né, os que têm o material, e você vai pegar a primeira página, né, do caderno, para estarmos aqui sincronizados, né? Página 1, aba, abaçanado, abacate, abacateiro, abacaxi, abacaxizeiro, tá? É esse material aqui. Então, você vai abrir aí na sua particularidade e vai colocar o teu metrônomo no 35. E nós vamos fazer a primeira página apenas uma vez por enquanto. Qual é o manual que eu estou procurando aqui? É a apostila dicionário. Ah, mas eu não tenho. Eu avisei que a aula era sobre isso e que era necessário ter. Claro, o Alex se inscreveu agora há pouco, né, Alex? Eu não então, tenho. Claro que o Alex não tem, mas vai ter. Nenhuma daquelas que eu sei. Gravada a aula depois para vocês aqui. Mas dá quem licença. tem... É apostila de quê? Apostila dicionário. Quem tem, legal. Quem não tem... Eu não tenho. Eu não tenho, não. Vai ficar só olhando, tá bom. E vai me pedir daqui a pouco, quando acabar a aula, falar, me manda aí a tal apostila, tá certo? Quem tem vai abrir e vai ter uma experiência aqui comigo ao vivo, tá bom? Então, página 1, quem encontrou e tem em mãos a apostila dicionário? Eu avisei, postei lá, falei, olha, nós vamos treinar, a aula de hoje é sobre esse assunto e todos têm que ter o caderno, com exceção do Magno e do Alex. O restante, todo mundo
quer dizer, se não viu, estava no grupo, né, a informação. Mas vamos lá. Ligaram o metrônomo aí? Vamos ler uma vez, Erivaldo? Henrique tem, Agnildo tem, Jansen tem. Maurício, você tem esse material? Não tem, porque eu fui removido do grupo, e aí então eu não estou recebendo mais Isso aí não tem nada a ver, não, essa sua justificativa aí. Mais de 2 meses que eu mando pro pessoal. Não, então eu não devo ter prestado Isso não atenção foi nessa... assim, uau, tem meia hora. O grupo foi removido hoje, o grupo velho, né? Porque ninguém coloca vinho novo em odre velho. Né? Você conhece isso aí, Brinaldo? Ninguém coloca, né, remendo novo em vestido esfarrapado. Então, como nós passamos de nível, igual videogame, né? Qual que é o mais moderno? PlayStation 3? Ninguém coloca jogo velho, fase velha em videogame novo. Então, para ficar mais atual. Então, o que a gente fez? Fechamos uma grande etapa, ou seja, já não fazia mais sentido manter aquele grupo, nós fechamos, estamos na 12ª semana, a primeira proposta era caminhar juntos durante 3 meses. Aí agora abrimos um grupo novo, com todo o conteúdo disponível, inclusive essa aula aqui gravada e editada, né? E aí, quem tem aulas a fazer, é só ir lá 2 minutinhos antes, me avisa. Quem quiser fazer parte da nova caminhada ou da continuação da caminhada, já, né, fez lá a inscrição com a taxa simbólica e já está no grupo novo. Mas eu venho falando desse dicionário desde o carnaval, tá, Maurício? Desde o carnaval eu falo, baixe os aplicativos, faça a resenha e ganhe de presente a apostila dicionário. Mas eu entendo também que nem todo mundo tem obrigação e nem tempo suficiente para ficar lendo tudo que a gente coloca lá, porque é muita coisa, tá? Mas isso eu falo há muito tempo, né? Desde a época, né? Tá bom, não vou colocar aqui ditado popular, não. Mas, vamos fazer? O Agnildo acho que já está treinando, né, Agnildo? Vamos fazer uma vez? Não, que eu não tenho ela, eu estou anotando algumas coisas que você está falando. É só quem tem, né? Só quem tem pode experimentar uma vez. Aí liga o metrônomozinho no 40, se terminar, começa de novo, pode fazer mais de uma. Então é só experimentar com o metrônomo. Ah, mas o 40 está muito difícil. Não tem problema. Se o 40 está difícil, põe no 35. Liga, né? Experimenta aí 1 ou 2 vezes. Deu para fazer? Quem está com material e fez pelo menos umas 2 leituras? Alguém fez? Fez, Erivaldo? Leu? Eu consegui ali uma vez e pouco só. Alguém leu 2 vezes, Henrique? Mal. Leu isso aí, Jans? Uma vez também. Tá. Qual foi a palavra que lhe chamou a atenção? Tipo, mesmo tendo outras palavras antes e outras depois, teve palavra que eu olhei e fiquei ali, putz, essa eu não faço ideia. Apiose. Qual? Apiose. Apiose. Ó, agora, em contrapartida, tem várias, né? Ó, abalizado, olha só, né? Depois de abalizado vem abalizar, abalar, abalançar, abalizado, abalizar, abalo. Quer dizer, o cérebro, de uma certa forma, começa, né, dentro da lexicologia, a fazer uma correlação, tá?
Tem umas que você nem com as palavras anteriores e posteriores consegue deduzir. Mas tem outras que sim. Quem tem um exemplo aí de uma dupla ou uma trinca de palavras que traz esclarecimento sobre uma que parece ser confusa? Dá uma lida, dá uma olhada e traga para mim, olha, essa palavra aqui, ela parece confusa, mas perto das outras traz esclarecimento. Viu só? O pessoal está boiando mais que isopor no córrego Tietê, né? Não é isso? Não, Só sabe quem tem mora em algumas São palavras Paulo, que né? Tá uma beleza, parece que nunca fez aula de leitura dinâmica. Então, olha aí, ó, tem muitas, né? Ó. Então, abaixar, abaixo, abaixo assinado. Então, se você lê abaixar, abaixo, abaixo assinado, concorda que elas têm uma relação? O abaixar, ou seja, eu me reclino, o abaixo assinado é o que está reclinado, né, sobre uma informação assinada embaixo. Ou está abaixo, né, assinado abaixo de uma ideia ao qual você concorda. Abaixo assinado. Né? Ou seja, abaixo de algo, daquilo. Alguém percebeu alguma coisa aí? Tem uma aqui muito legal, né? Ó, abelha, abelha mestra, abelhudo. O que é o abelhudo, Erivaldo? É uma pessoa irritante, que incomoda os outros, que fica se intrometendo, coisa assim. Abelhudo vem de quê? Abelha. E por que abelhudo? Qual é a relação de abelhudo com abelha? Né? Se você fica fazendo chegar para uma zumbido. pessoa, né, sem mais nem menos, e pedir a ela uma referência, né, fulano é abelhudo, aí você vai pensar assim, poxa, como é essa pessoa? Como é uma pessoa abelhuda? Tá? Abelhudo é o que se comporta como abelha. Certo, Erivaldo? Sim, é verdade. Isso mesmo. Como é uma abelha na hora que ela está perto de você? Ela fica Acho que ela tenta picar a gente. Ela tenta Vai picar. Ela perturba, ela causa um certo desconforto. Ou seja, a qualquer momento ali, ela, além de estar incomodando, entrando onde não deve, ela ainda pode me causar um transtorno mais sério. Entendeu o que é o abelhudo, Verdinaldo? O abelhudo é aquela pessoa que está à sua volta, está ali perto de você, muito perto, que pode lhe causar um problema de médio ou grande dano. Professor, dá a impressão de ser intrometido? Por exemplo, pode ser um médio dano, mas se te picar, é grave, né? Não, abelhudo não é intrometido, não, né? Se comporta como abelha. Como é que a abelha se comporta? Aí você vai aprender, certo? Alguém identificou aí, pessoal? Esse aqui da abelha e abelhudo é bem legal. Você aprende o que é abelhudo, porque antes dele vem a abelha. Talvez você nunca tinha feito essa correlação entre abelhudo e abelha. Pois não, achou outra aí? Pois não. Pode falar, Verina. Professor, pelo que eu estou observando aí, essas linhas de raciocínio, esse acompanhamento, é para estimular, nos levar a criar quadros mentais, imagens, para que a gente raciocine melhor, memorize mais as palavras, as intenções que quer falar. Essa apostila é capaz de aumentar, tá? Em 20 vezes, 30 vezes o seu vocabulário, tá?
O simples fato de estar passando os olhos com o metrônomo, lendo e observando as linhas, ela é capaz de aumentar em 10, 15, 20, 30 vezes o seu vocabulário. Para uma pessoa que tem 1000 palavras, aqui tem quase 40.000, né? Pelo menos 10 vezes mais vocabulário. Ou seja, você vai ter uma redação melhor, você vai ter um entendimento melhor de novos textos, ou vai apenas, principalmente, aprender a relacionar as ideias. Pessoal, um último exemplo aí para a gente fechar, visto que nós já estouramos o tempo. Então, vamos precisar treinar mais esse programa. Eu vi que o pessoal ficou bem, né? Como é uma aula inédita, eu vi que ficou uma participação mirrada. Olha aí, mirrada. O que é mirrado? Tem... Pequena. Tá vendo? Então, pela frase que eu falei, concorda que dá para saber o que é mirrado? Dá sim. Não é? Ou seja, por ser uma aula inédita, sim. que quase não falamos, o resultado dela foi mirrado. Pequeno. Então, mirrado, não faço ideia o que é mirrado. Se eu perguntar o que é mirrado, ninguém fala. Mas depois da frase, se eu perguntar o que é mirrado, você já faz ideia. Né? Mas alguém achou alguma coisa aí? Pode ser parca também, né? Mirrado, parca, pequeno. Tá, mas olha aqui no dicionário, ó, na mesma página que a gente treinou. Abestado, eu pensava que só o Tiririca falava abestado, que era uma palavra que não existia, ou o filho dele, que também é bem famoso, né? Abestado. Você pensa, não, mas abestado, poxa, abestado é gíria nordestina. Não, tá aqui no dicionário raiz. Abestado, abestalhado, abestalhar-se. Tá vendo? Então, abestado vem de abestalhar. Então, ali você tem 3, 4 palavras, você acaba usando agora o abestado, né? Às vezes você poderia ter receio de usar. Oi, Magno. Você teve um resultado mirrado, mas você está falando em termos de interação, né? No grupo, as pessoas falaram... Mirrado é pouco, né? Sim. Mas, se você for lá olhar a etimologia de mirrado, você vai ver exatamente o que é mirrado, e aí você vai entender ainda melhor, claro, se você consultar, mas não precisa, pelo contexto que eu falei, dá para saber o que é mirrado. Você está falando em termos de interação, né? Entre nós com o conteúdo, porque assim... Não é de interação mesmo, é de boiar mesmo. É de... Nossa, não faço ideia do que ele está querendo que eu encontre aqui. Mas eu gostei bastante do conteúdo aí dessa... Tipo assim, tem gente que está aqui olhando até agora, tentando entender o que é que eu estou pedindo para procurar. Por exemplo, ó, abobado, abobalhado, abóbora, aboboeira e abobrinha. E agora? Às vezes, algo pode ter forma de abóbora, né? E pode ser, né, usando aí uma declinação de abóbora, utilizado para fazer referência a um determinado lugar, a uma determinada arquitetura. Entendeu, Reginaldo? Tá. Tudo isso parece, assim, uma exceção da regra, mas, na verdade, não é. O treinamento nesse material pode te trazer benefícios que você nunca sonhou. Às vezes, você pode estar no meio de uma conversa e o simples fato de estar treinando a ampliação do vocabulário pode lhe favorecer no emprego, num casamento, num contrato, numa amizade nova que você cria. Tá? Às vezes, uma palavra mal colocada, flecha lançada, oportunidade perdida, quem já ouviu essa? Não volta atrás. Né? Isso aí eu ouvi na Amazônia, lá no estado do Amazonas. Flecha lançada, palavra liberada, etc. e tal. Né?
Então, aí só quem conhece de flecha e de palavra. Pessoal, essa é a nossa ideia do encontro de hoje. Eu entendi aqui, com essa exposição, que precisamos